ignorava a sua sorte. Naturalmente, não podia conhecer o incidente do templo e o gesto desesperado de Judas Iscariotes, arremessando as moedas ao tesouro do santuário. Eu estava a par desta última atitude de Judas pela leitura prévia de Mateus, mas as coisas tinham acontecido tal como descreve o autor sagrado. Quis a sorte que pudesse desvendar esta incógnita pouco depois da saída do ancião da casa de Elias Marcos. Havia dois assuntos que me levavam a permanecer naquele domicílio que, sem ter essa intenção, foram um magnífico pretexto para averiguar outro dado. Cavalo de Troia tinha me confiado a iniludível missão de recuperar o microfone que ficara camuflado no candeeiro posto na sala onde tivera lugar a última ceia de Jesus. Uma das normas básicas do projeto especificava que os astronautas não podiam deixar na área de exploração nenhum resto, sinal ou indício da sua passagem. Também não era lícito transportar para o nosso tempo real nada que pudesse pertencer à referida época. A recuperação desta peça, por consequência, era obrigatória. Por outro lado, era imprescindível que eu falasse com o jovem João Marcos. Mas o adolescente tardava em aparecer. Foi assim que, invocando um sentimental desejo de ver pela última vez o cenáculo, convenci a mulher de Elias a que me acompanhasse ao andar de cima. Quando entramos na quadra, o meu coração quase parou. A pantera tinha desaparecido. A hebreia notou a minha palidez, confundindo a minha angústia com uma natural e honrosa emoção ao pisar de novo o recinto onde ceara o mestre. Tentando não me enervar, passei o olhar pela sala, procurando teimosamente a maldita lanterna. Mas, evidentemente, alguém a tirara dali. À beira do colapso, interroguei a dona da casa sobre o paradeiro da formosa peça. A mulher, desconcertada, explicou-me sem dar importância ao caso que se partira durante o tremor de terra. Um dos serventes tinha levado a uma oficina de Jerusalém para que fosse consertada. Agradeci a sua gentileza por me permitir ver o cenáculo e voltei ao andar de baixo. Sabia que, a partir do toque das trombetas e tratando-se de uma festa tão solene como aquela, as atividades artesanais e de qualquer outro tipo cessavam automaticamente, e só recomeçariam terminada a Páscoa. Como podia recuperar o microfone se o regresso ao módulo fora estabelecido para as 7 da manhã de domingo? Como julgo ter insinuado, este contratempo veio juntar-se à série de razões que aconselhavam Cavalo de Troia à repetição do grande salto ao ano 30. Preocupado com o inesperado incidente, quase não percebi a passagem do tempo. A família de Marcos, ocupada nos preparativos da ceia pascal, pouco notou a minha presença. Pelas 8 da noite, quando o sono começava a vencer-me, alguém me arrancou aos meus confusos pensamentos. Ao levantar os olhos, encontrei na minha frente rostos bem conhecidos. Um, sorridente, do ativo David Zebedeu, e outro, pelo contrário, triste e angustiado, o do jovem filho dos meus hospitaleiros anfitriões. A presença de ambos aliviou-me momentaneamente. David, com uma alegria que não conseguia entender, pôs nas minhas mãos um manto de linho branco que eu comprara na tarde da quinta-feira na tinturaria de Malquias e do qual, honestamente, me tinha esquecido. Considero que estás informado de tudo o que aconteceu, disse por fim o chefe dos emissários. Assenti em silêncio. Ao ver o meu desalento, David abraçou-me carinhosamente, exclamando com uma convicção que me deixou atônito. Ressuscitará. Prometeu. Perscrutei os olhos cansados daquele hebreu e fiquei maravilhado. David Zebedeu acreditava realmente no que estava dizendo. Era assombroso. Tinha na minha frente o único que cria cega e firmemente na promessa do Mestre. Nem o audacioso João, o evangelista, nem José de Arimateia, nem qualquer outro discípulo ou amigo de Jesus tinha manifestado uma fé como a daquele homem, e, paradoxalmente, quase não é citado nos textos evangélicos, estava clara a razão da sua alegria. Antes da sua partida para a casa de Nicodemo, para onde transferir ao seu centro de correios, David informou-me das suas últimas peripécias no acampamento de Getsemane. Efetivamente, ao receber o aviso de José, desmontou velozmente as tendas de campanha, transferindo seu posto de comando para o ponto mais alto do Monte das Oliveiras.
Dali, uma vez superada a ameaça dos levitas, continuou a enviar o mensageiro a todos os pontos onde sabia que se encontravam os apóstolos, amigos e familiares do Nazareno. Logo que foi informado por um dos seus agentes a ordem de crucifixão, outros tantos velozes mensageiros correram para Pela, Betsaída, Filadélfia, Sidom, Damasco e Alexandria, com a notícia da iminente morte de Jesus, por ordem do procurador romano. Durante parte daquela jornada, David não parou de enviar correios a Jerusalém e a Betânia, informando pontualmente os discípulos e a família de Jesus de quanto estava acontecendo. Se não fosse a perícia e valentia deste judeu, a maior parte dos apóstolos, escondidos e temerosos, teriam tardado algum tempo a conhecer o triste fim do Mestre. Por último, com o anoitecer, David Zebedeu suspendeu os correios, permitindo aos seus mensageiros que fossem descansar e celebrar a obrigatória festa pascal. No entanto, a sua convicção na ressurreição do Rabi era tão firme que, antes de partirem, lhes comunicou em segredo a obrigação de se concentrarem na casa de Nicodemo, às primeiras horas da manhã de domingo. A sua intenção era transmitir a boa nova quando ela se desse. A minha admiração por aquele homem não teve limites, e antes que o filho dos Marcos se juntasse à família no banquete da Páscoa, a minha curiosidade viu-se satisfeita ao desvendar, por fim, a sorte de Iscariotes. Deu-me muito trabalho persuadir o jovem João Marcos a que falasse. Naquelas últimas 10 horas, a sua alma de criança consumirá-se entre a dor, a raiva e a impotência. Ele nunca esqueceria a ensanguentada figura do seu ídolo e amigo, Jesus de Nazaré. Como também não poderia apagar a imagem dos sacerdotes fanáticos e a de um populacho que, pouco antes aclamara as intervenções lúcidas e corajosas do Mestre no átrio dos gentios e que, agora, teria lapidado Galileu na mesmíssima fachada do pretório romano. Tentei serená-lo, recordando-lhe as palavras que acabava de pronunciar David Zebedeu sobre a ressurreição. Mas João olhou-me sem compreender. Aquela expressão, e ressuscitarei ao terceiro dia, ia além do seu entendimento de criança. Tanto João Marcos como a sua família sabiam que eu tinha permanecido junto da cruz, como reconhecimento do que eles consideravam um gesto de amor e valentia pelo Rabi. O rapaz acabou por me narrar o que vira e ouvira desde que lhe pedira para seguir Judas. Foi este o seu entrecortado e lacônico relato. Quando o traidor viu como os legionários acabavam de pregar os pés de Jesus, com a cabeça coberta pelo manto, afastou-se do patíbulo. Tu viste-o, encorajei-o a continuar. Então, Judas foi diretamente ao templo. Não lhe consegui ver a cara, porque ia sempre atrás dele, mas vendo as suas grandes passadas e os empurrões com que abria caminho no adro do santuário, diria que estava furioso. Caminhou até as portas da sala do Conselho de Justiça, mas, ao tentar abri-la, o porteiro pôs-se na sua frente. Judas, com uma maldição que não me atrevo a repetir, esmurrou-o no rosto, derrubando-o e deixando-o como morto. A reação estava de acordo com a violência que, em certos momentos, explode nos grandes tímidos. E Iscariotes era um deles. Abriu a grande porta da sala das pedras talhadas e, descobrindo-se, entrou no tribunal. Eu não me atrevia a passar o limiar da porta. Se alguém me tivesse posto a mão em cima, com certeza que me açoitavam, correspondi com um sorriso de gratidão e João Marcos continuou. Só pude ver Caifás e alguns dos saduceus, escribas e fariseus, sentados nos seus bancos de madeira. Quando Judas Iscariotes avançou até os degraus, os juízes emudeceram. Nos seus rostos havia surpresa. Pelo que se via, não esperavam o traidor. E Judas, arquejando em um tom que quase me fez pena, disse-lhes: pequei por ter traído um sangue inocente, haveis-me oferecido dinheiro por este serviço, o preço de um escravo, e, com isso, me insultastes. Os sacerdotes, atônitos, pareciam não acreditar no que estavam ouvindo. E Judas concluiu assim: arrependo-me do meu ato. Aqui tendes o vosso dinheiro. Tirou então uma bolsa da faixa e mostrou-a ao conselho. Por fim, exclamou com voz imperiosa: quero libertar-me desta culpa. As gargalhadas não tardaram a encher a grande sala.
Aqueles hipócritas, dando grandes palmadas nos assentos, troçaram e ridicularizaram-no cruelmente. Um dos que ocupavam um lugar perto de Judas levantou-se e, aproximando-se dele, convidou-o com a mão a que se retirasse. Mas antes disse em voz alta: o teu mestre foi condenado pelos romanos. Quanto à tua culpa, em que é que isso nos diz respeito? Trata tu do assunto e vá-te embora. Judas Iscariotes deu meia volta e de cabeça baixa afastou-se do tribunal, enquanto os risos e insultos começavam novamente. Quando passou a meu lado, a sua cara meteu-me medo. Levava a bolsa na mão esquerda e os olhos no chão. Acho que nem me viu. Com grandes passadas seguiu na direção do átrio das mulheres, entrando na sala das caixas. Com grande calma pegou num punhado de moedas e arremessou-as como quem atira uma bola, atirando os restantes ciclos contra os ladrilhos. Quando viu que não tinha mais moedas, atirou a bolsa para o pavimento, espezinhando-a com fúria. Então, abrindo caminho violentamente entre os atônitos homens que ali se encontravam, saiu em direção ao átrio dos gentios. Acho que esta aparentemente insólita atitude de Judas Iscariotes, livrando-se das 30 moedas de prata, merece um comentário. As palavras do traidor diante do tribunal: aqui tendes o vosso dinheiro e quero libertar-me desta culpa, não foram uma simples e humana reação de arrependimento. Judas sabia, como todos os judeus, que a lei protegia os vendedores de algo ou de alguém. Amis, na sua ordem quinta, Votos de avaliação, Aragim, estabelece, num total de 9 capítulos, as disposições em volta dos chamados votos de avaliação, quer dizer, aqueles pelos quais uma pessoa se compromete a entregar ao templo o valor de uma determinada pessoa, tal como é determinado no Levítico 27, 1, 8, em relação com a idade e o sexo.